Pronto, aqui também já está filmando. Já está as duas já? Tá. Meus queridos irmãos e amigos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande poder me dirigir a você que é inscrito em nosso canal, que você que vem acompanhando as nossas mensagens, ministrações. Eu sou o pastor José Gomes, como vocês já sabem, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana Renovada e presidente do Presbitério Litoral Norte. E nós estamos pregando esta série de mensagens sobre o mundo de nossa alma, sobre o mundo de nossas emoções. E nós temos aprendido realmente muito por meio da palavra de Deus, como é que a gente pode lidar com o nosso mundo interior. Hoje eu gostaria de poder continuar ministrando ao seu coração sobre a temática do medo. Nós já vimos duas ministrações sobre este tema e hoje, na etapa final, eu gostaria de mostrar como é que você pode superar o seu medo, como é que você pode lidar com o seu medo. Existem algumas coisas interessantes que a gente precisa fazer para que a gente possa ser livre do medo, ser livre desse sentimento que muitas vezes nos amarra, nos paralisa e bloqueia o nosso potencial, ou nos impede, pelo menos, de liberar todo o potencial que Deus tem nos dado. Existem alguns segredos que a gente precisa conhecer para se ver livre do medo. Em primeiro lugar, você precisa entender o seu medo. Existem, conforme nós vimos ao longo das ministrações, 3 raízes do medo. Em primeiro lugar, nós podemos sentir medo normal e um medo saudável. Esse tipo de medo nos protege de algo perigoso. Nesse caso, nós podemos agradecer a Deus, porque Ele está nos alertando quanto à necessidade de fugir, de nos defender ou então de nos esconder. Para ficar muito claro aquilo que nós estamos falando, eu me lembro que uma certa feita eu estava em São Paulo com um amigo, quando de repente ali na cidade de Osasco, mais precisamente, vinha uma pessoa correndo e uma outra pessoa com a arma atirando nele. Obviamente que aquilo nos assustou, provocou realmente um sentimento de defesa dentro de nós, e o que nós procuramos fazer? A gente procura se esconder, se desviar, para que aquele tiro de repente não alcançasse a nós. É uma forma natural de você se defender. Então a gente precisa ter esse tipo de entendimento, analisar direitinho as situações, para que a gente não possa demonizar e nem espiritualizar todas as coisas. Mas em segundo lugar, nós podemos sentir o medo exagerado ou o medo irracional. Esse tipo de medo nos paralisa e nos debilita. Esse medo geralmente tem a sua raiz no passado, como um alarme soando, chamando nossa atenção, despertando a nossa mente para o tratamento e para a cura dessa raiz que foi plantada, que foi fincada no mundo de nossa memória, em alguma etapa de nossa vida, em algum período de nossa existência. Então, nesse caso, nós precisamos entender o que está por trás do medo, para que a gente possa superá-lo. Em terceiro lugar, nós podemos sentir medo quando estamos desobedecendo a Deus. A desobediência pode provocar realmente sentimentos de medo, ou pode trazer espíritos de medo para a nossa vida. Agora, um teste normal de estar na vontade de Deus é a paz que governa nossos corações, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, quando ele vai dizer que a paz de Deus possa realmente dominar toda a nossa vida. Mas, meus queridos, a verdade é que a desobediência tira a nossa paz e abre a porta para que o medo possa entrar e vir realmente minar as nossas forças, sugar as nossas energias espirituais.
A Bíblia vai nos dizer que Deus permitiu que um espírito de medo dominasse o seu povo como um castigo pela desobediência. Isso está no livro de Levítico, capítulo 26, versículos 36 e 37. Especialmente, meus queridos irmãos, onde houve idolatria, onde houve envolvimento com demônios, a Bíblia vai mostrar que Deus abandonou o seu povo, deixando o medo facilmente dominá-lo. Por isso é que a Bíblia nos diz que o rebelde é assediado pelo medo. Isso está escrito em Jó capítulo 15, versículos 20 e 24 e 18, 11 na Bíblia Viva. Mas a gente vai ver, por outro lado, o apóstolo Paulo nos dizendo que Deus não tem nos dado espírito de medo, mas Ele tem nos dado espírito de amor, de coragem e de moderação. Paulo ainda diz em Romanos capítulo 8 e versículo 15, que nós não temos recebido o espírito de escravidão para vivermos outra vez com medo, mas temos recebido um espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. E o apóstolo João vai nos dizer que no amor não existe medo. Pelo contrário, a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer para ser livre do medo é entendê-lo. Mas em segundo lugar, a gente precisa expressar o nosso medo. É muito importante você expor, você colocar para fora, você verbalizar aquilo que você está sentindo. Isso sem acusar o outro de ser responsável por nossas emoções, porque é da natureza humana querer transferir responsabilidades. Isso faz parte da nossa natureza caída. Lá no Jardim do Éden, quando nossos primeiros pais pecaram, a gente vê ali uma transferência de responsabilidade. Agora, como é que você vai expressar o seu medo? Ou aonde você vai expressar o seu medo? Deixe-me lhe dar algumas sugestões. Em primeiro lugar, você pode fazer isso através de um grupo de apoio. Nós precisamos construir amizades verdadeiras, relacionamentos profundos, porque por meio de bons relacionamentos nós podemos alcançar cura. É importante que a gente entenda que bons relacionamentos são produtores de cura. Mas você também pode expressar o seu medo através do seu diário espiritual, através da sua devocional, onde você se expressa a Deus, onde você traduz a sua dor diante de Deus por meio de palavras ou através de uma linguagem onde você vai ter a ajuda do Espírito Santo para colocar bem direitinho diante do trono da majestade divina tudo aquilo que você está sentindo. Então, um bom amigo, um conselheiro, o seu cônjuge ou alguém de uma equipe de restauração, esses são meios que você pode expressar o seu medo. São pessoas, são equipes e são situações que lhe abrem a possibilidade de colocar para fora tudo aquilo que está te atemorizando. O importante é você encontrar alguma forma e alguém com quem você possa se expressar. A terceira coisa que a gente precisa fazer, que você precisa fazer, é resolver o seu medo. Nosso medo muitas vezes se baseia em alguma mentira ou em uma meia-verdade de Satanás. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos desvendar as mentiras de Satanás. As coisas negativas que falamos para nós mesmos também, geralmente não são verdadeiras e não vêm de Deus. Então, é preciso que a gente entenda isso. E outra coisa que você precisa fazer é entregar o seu medo a Deus. A Bíblia diz no Salmo 55 e versículo 22, na Bíblia Vida: entregue todas as suas preocupações ao Senhor e Ele levará o peso dos seus problemas. A Bíblia diz que Deus nunca deixa o justo tropeçar e cair.
Já o apóstolo Pedro, no capítulo 5 e no versículo 7 da sua primeira epístola, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse versículo na Bíblia Vida é muito bonito, é a mesma coisa, mas Pedro diz assim: lancem sobre Deus toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E então, meus queridos irmãos, para concluir a nossa reflexão sobre o medo, deixe-me dizer-lhe sucintamente que para você ser livre do medo, você precisa entendê-lo, você precisa expressá-lo e você precisa resolvê-lo. Porque se você não fizer isso, pode acabar te destruindo e ao mesmo tempo contagiando outras pessoas ao seu redor, especialmente os seus filhos, a sua família, aquelas pessoas que estão mais próximas de você. Então desenvolva uma vida de oração, de leitura da palavra de Deus, de confiança em Deus. E desta forma, a sua vida será transformada pelo poder do Espírito Santo e você será livre desses medos que te paralisam, que te põem para baixo, que bloqueiam o teu potencial e que te impedem de ser feliz. E Deus te escolheu, te chamou para que você viva uma vida livre de todos os medos, de todas as fobias e desfrute da abundância desta vida que Ele conquistou para nós, que Ele conquistou para você na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.